Bom, nós continuamos com o acompanhamento da nossa reportagem da sessão que acontece no Senado Federal. Interrompemos agora porque nós vamos direto para o plenário do STF, as imagens dos ministros dirigindo seus respectivos lugares. É a expectativa para o início da sessão plenária de julgamento da tarde de hoje, quarta-feira, no plenário do Supremo Tribunal Federal, ao vivo, direto do plenário. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do início STF, essa sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal, da bancada, 13 de dezembro de 2023, em formato da letra U invertida. Cumprimento os ministros. Ao fundo, o painel de mármore claro, Gilmar Mendes, nosso decano aqui presente. Ao centro, cumprimento a ministra a Carmen Lúcia. À esquerda e um crucifixo à direita. Dias Toffoli, que se encontra na nossa tela, ministro Luiz Fux, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Zanin. E também a Procuradora-Geral da República em exercício, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos. A Procuradora registro a presença nesse plenário. Na parte central, junto com o ministro presidente. Os estudantes das seguintes instituições: Escola de Formação Pública da Sociedade Brasileira de Direito Público. Os estudantes ocupam as poltronas cor de caramelo. E do Centro Universitário de Jaguariúna, Unifage de Jaguariúna, São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Desejo que façam um bom proveito dessa tarde aqui. Peço à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Usa toga preta sobre terra azul marinho, camisa azul claro e gravata vermelha plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 7 de dezembro de 2023. Presidência do senhor ministro Edson Fachin, vice-presidente. Presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça e Cristiano Zanin. Ausente justificadamente o presidente, senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Procuradora-Geral da República em exercício, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos. Abriu-se a sessão às 14 horas e 27 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo qualquer objeção quanto à ata, declaro aprovada. Justifico aos presentes que o atraso da sessão se deveu a um atraso na sessão do Conselho Nacional de Justiça, presidida por mim mesmo. Hoje era a última sessão do ano e despedida de 4 conselheiros. E por essa razão não foi possível terminar na hora desejada. E essa razão temos procurado dar início às sessões do Supremo pontualmente. Chamo para julgamento o recurso extraordinário 1.355.208, procedente de Santa Catarina, em que é recorrente o município de Pomerode e recorrido a CMM, Serviços de Energia Elétrica Limitada. A relatoria é da eminente ministra Carmen Lúcia. Haverá sustentação oral pelo requerente, pelo amicus curiae, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O requerente é o município de Pomerode. E também falará pela Procuradoria-Geral da República a doutora Eliseta. De modo que passa a palavra à eminente e estimada relatora para leitura do relatório. Muito obrigada, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Senta-se à direita na ministros, bancada. Vou permitir, mais presidente, da parte central, que os cumprimentos sejam feitos na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, por este 13 de dezembro. Não pelo que a gente lembra de ruim, mas pela data de nascimento dele. Cumprimentar a senhora Procuradora-Geral interina, cumprimentar os senhores advogados, os que nos visitam, especialmente os estudantes, senhores servidores, todos que nos assistem. Senhor presidente, como Vossa Excelência já apregoou, o município de Pomerode, em Santa Catarina, é que interpõe esse recurso extraordinário contra julgado da segunda vara da comarca de Pomerode, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual foi extinta a execução fiscal por ele ajuizada por ser considerada de pequeno valor e, neste sentido, o juiz determinou, concluiu que não haveria interesse de agir. Houve, como Vossa Excelência também já anunciou, Carmen Lúcia ajuizamento de uma ação de executivo fiscal altura do pescoço.
Usa toga preta sobre blusa branca com estampa rendada ao centro. R$ 528,41, correspondente a tributos inscritos em dívida ativa. E, como disse, o juiz considerou inexistente interesse de agir. Oposição de embargos infringentes, que foram rejeitados, e então este feito veio em recurso extraordinário, que foi admitido pelo segundo vice-presidente daquele Tribunal de Justiça catarinense, exatamente porque afirmou então o segundo vice-presidente que este era um caso que se repetia naquele estado, como se repetia em vários lugares, em pauta, e havia recurso extraordinário 1.355.208. No julgamento de um recurso extraordinário, STF julga se é possível a extinção de execução fiscal municipal de baixo valor. Pela ministra Ellen Grace, no qual se tinha concluído que as dívidas de pequeno valor não poderiam ter definido o que era o pequeno valor por lei estadual. E naquele julgamento de 2009, este plenário tinha concluído, primeiro, que haveria de se preservar a autonomia municipal, não se podendo ter a fixação do que era pequeno valor por uma lei estadual em face da autonomia do ente local. E, em segundo lugar, por causa do princípio do amplo acesso à jurisdição que estaria comprometida. Vindo a este tribunal, o então ministro-presidente, ministro Luiz Fux, submeteu a repercussão geral, afirmando exatamente que a onerosidade da ação judicial e a possibilidade de protesto das certidões de dívida ativa pela superveniência da Lei 2.767 de 2012, portanto, posterior ao nosso julgamento, levava a que se revisitasse o tema e foi, então, determinada a distribuição deste processo. Inicialmente, eu tinha aplicado até a jurisprudência que agora é revisitada, mas, com o reconhecimento da repercussão geral, reconsiderei, tornei sem efeito aquela decisão e colhi o parecer da Procuradoria-Geral da República, que se manifesta nesses autos pelo desprovimento do recurso extraordinário e sugere uma tese. Eu admiti o ingresso da União e do município de São Paulo como amici curiae, e este é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Chamo a tribuna para falar pelo requerente, município de Pomerode, a doutora Terenice Maria Siebauer. Muito boa tarde, doutora. Seja bem-vinda à tribuna. Está em pé a tribuna, que fica ao centro de frente para o ministro-presidente. Meus cumprimentos ao presidente. Meus cumprimentos à ministra relatora Carmen Lúcia. É com uma grande honra que o município de Pomerode vem à presença de Vossas Excelências defender o Estado democrático de direito, garantindo aos municípios o acesso ao Poder Judiciário, considerando a independência e a harmonia entre os poderes, assim como a organização político-administrativa dos entes federados, todos autônomos, conforme prevê a Constituição. Cabelos louríssimos, lisos, então, não há dúvida nas pontas, que todos os municípios detêm autonomia plena de executar sobre blusa azul marinho os respectivos créditos tributários, ainda que de valor diminuto, né? Porque cada município tem as suas peculiaridades. Assim, a mudança do cenário legislativo que passou a autorizar os entes públicos a efetuar os protestos das certidões de dívida ativa não pode afetar a aplicação do tema 109. Tendo em vista que os institutos de cobrança, até então criados, né, e autorizados por esta lei, em pauta, STF os protestos é possível e as execuções fiscais, elas são autônomas e independentes de baixo valor entre si. Então, em hipótese alguma, o Judiciário poderia impedir os municípios em buscar a satisfação dos seus créditos via judicial, via o Executivo Fiscal. Então, Excelências, muito embora exista a possibilidade do protesto, a garantia constitucional do acesso à justiça não pode ser negada aos municípios. Para constar, o município de Pomerode já protestou títulos executivos, contudo sem êxito, premiando os maus pagadores
tendo em vista que a execução fiscal também possui o caráter educativo, que a gente tanto precisa, ainda mais nos municípios. Convém destacar que o valor considerado como irrisório para o município pode não ser não pode ser de pequena monta para um outro município, considerando toda a imensidão do Brasil, né? Então, deve ser levado em consideração o valor total das execuções. A gente não pode pensar apenas em um único processo, a gente precisa pensar na totalidade. E, para isso, eu faço destaque que no município de Pomerode, os créditos considerados como irrisórios até o momento, somados, eles aproximam-se a R$1 milhão, gerando grande impacto na arrecadação. E também, eu gostaria de frisar que, para diminuir o número de processos em andamento, o município, para contribuir com o Poder Judiciário, ele, via de regra também, ele já realiza esse ajuizamento com o acúmulo de mais créditos do devedor, né? Até para facilitar o próprio trabalho dos municípios. A gente também não pode, a cada ano, estar ajuizando a ação, né? Por um termo de economia processual. A gente já vem somando os créditos no decorrer dos anos, respeitando o tempo da prescrição, com certeza, e junta, e por vezes ainda não chega a ser o valor, né, que a lei estadual acaba interferindo ali nas nossas decisões de Pomerode. Então, dessa forma, com todo respeito, nós não podemos anuir com a proposta apresentada no processo pela Procuradoria-Geral da República, que, ao tempo, defendia a extinção das execuções fiscais com base no princípio da eficiência da administração da justiça, tendo em vista que os municípios firmam com o Poder Judiciário convênios locais, inclusive com a seção de servidores, então, para estar auxiliando até no andamento dessas execuções fiscais, né? Com o contato que eu tive até com outros municípios, todos me relataram que existem esses convênios e, sim, tem essa contribuição, inclusive, para diminuir o custo do Poder Judiciário. Ademais, ressalto que, então, essa Corte já ratificou, então, a aplicação do tema 109 em inúmeros recursos já apresentados, inclusive, pelo município, como bem pontuou a ministra relatora, e foram destacados nos memoriais também. Então, por fim, até para não ter muita delonga, o município de Pomerode requer a procedência do recurso extraordinário para que seja ratificada a tese firmada no tema 109, garantindo a autonomia dos municípios para instituir e arrecadar seus impostos, respeitando a autonomia legislativa, financeira e política dos entes municipais, tanto na distribuição quanto na condução das execuções fiscais. Para finalizar, então, eu agradeço aos excelentíssimos ministros pela atenção dispensada e também ao Procurador-Geral do município. STF julga se é possível a extinção de execução fiscal municipal de baixo valor. Falará pelo Amicus Curiae União, a senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, doutora Anelise Lenzi Ruas de Almeida. Seja muito bem-vinda à tribuna, doutora Anelise. Muito obrigada, ministro Barroso. É um prazer estar aqui. Eu saúdo o senhor pelos 10 anos de Supremo. Uma alegria ter o senhor aqui. Boa tarde, senhora ministra Carmen, senhores ministros, senhora procuradora-geral em exercício, senhora secretária, demais advogados, estudantes. A Fazenda Nacional comparece a essa tribuna na qualidade de Amicus Curiae para falar de um tema que é da nossa essência, que é a cobrança do crédito inscrito em dívida ativa. E a gente traz, então, dados, informações e parte da nossa expertise para colaborar com esse julgamento e colaborar com a melhor decisão dessa Suprema Corte. O cerne da discussão posta hoje aqui é a possibilidade desse Supremo Tribunal Federal reconhecer que nos processos de execução fiscal cabe à Fazenda Pública exequente demonstrar o interesse de agir caracterizado pelo benefício da cobrança, mais especificamente pelo custo-benefício dessa cobrança. Do contexto dos autos e da nossa experiência prática, a gente pode perceber que o protesto tem se mostrado, nos últimos anos, uma ferramenta muito útil na recuperação do crédito inscrito em dívida ativa. E que, por isso mesmo, estamos aqui hoje com um processo no recurso extraordinário reconhecido com repercussão geral.
Nós temos na Procuradoria da Fazenda Nacional, desde 2015, levado a efeito um novo modelo de cobrança da dívida ativa, que qualifica o processo de administração e de cobrança desses créditos inscritos antes de encaminhamento à execução fiscal, ao Poder Judiciário. E chegamos à conclusão, depois de quase uma década, de que a execução fiscal realmente não é a única maneira de exigir o crédito público, o crédito tributário. Ela é a maneira necessária quando a Fazenda Pública precisa do Estado juiz naquele processo. No âmbito federal, eu posso dizer para vocês que foram implementados diversos instrumentos voltados à racionalização do ajuizamento e da persistência de execuções fiscais, a exemplo do regime diferenciado de cobrança de crédito, do protesto extrajudicial e agora da modernização do instrumento do CADIM. A partir dessas premissas, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional promoveu a classificação do estoque de crédito de dívida ativa, ranqueando os créditos a partir de um limite de recuperabilidade, olhando quem é o devedor e de que crédito estamos falando. E, não obstante todo esse trabalho de fortalecimento da administração e da cobrança desse crédito inscrito, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não abre mão da estratégia judicial de cobrança daquele crédito, seja em monitoramento de fraudes fiscais estruturadas, seja para localização localização do patrimônio de grandes devedores. O procedimento executivo passou a ser enxergado sobre as vestes da modificação operada lá na Lei 10.522 pelo artigo 20C. A nova legislação estabeleceu a possibilidade da PGFN avaliar de antemão a viabilidade do processo de execução fiscal, acessando o Poder Judiciário naqueles casos em que há indícios de bens, em que há direitos ou atividades econômicas dos devedores que possam, então, satisfazer integralmente ou parcialmente os débitos a serem executados. E eu digo para os senhores ministros, senhora ministra Carmen, que nos últimos 10 anos a recuperação do crédito via execução fiscal da Fazenda Nacional aumentou em mais de 500%, apesar de uma redução de mais de 30% do número de execuções fiscais ajuizadas. Em verdade, o limite mínimo para a propositura de uma execução fiscal é uma atitude salutar, desde que, e falo isso a partir da experiência da Fazenda Nacional, seja acompanhado de outros elementos que potencializem a dissuasão da cobrança judicial. O mesmo se diga da implementação da exigência prévia de protesto judicial. O protesto é um ótimo instrumento, tem se mostrado um instrumento de recuperação de crédito que chega a patamares de sucesso de mais de 17%, comparado a instituições privadas e a instituições financeiras, o que significa que o protesto é um instrumento de sucesso, mas ele não deve ser usado como um único instrumento de sucesso. O encaminhamento das inscrições em dívida ativa. No último ano, menos de 50% das inscrições foram encaminhadas a protesto. Isso porque a PGFN qualifica esse devedor. Não gera um custo ao Estado brasileiro encaminhando um débito a protesto se aquele devedor não tem de antemão capacidade econômica ou bens e direitos localizados para fazer face àquela dívida ativa. O que a Fazenda Nacional propõe respeitosamente, senhores ministros, senhora ministra, é que seja avaliada a situação da floresta como um todo e não só da árvore, não só desse processo específico. A exigência do crédito público envolve uma gama enorme de variáveis para a escolha da melhor técnica de cobrança, da melhor forma de atingir aquele contribuinte na qualidade de devedor, que tem, então, oportunidade de entrar em conformidade e aí gerar empregos e renda, e a Fazenda Nacional e as fazendas públicas como um todo recuperarem créditos públicos que sustentam o orçamento, que sustentam políticas públicas, que sustentam o Estado brasileiro. O que se pugna nesse feito, na qualidade de amicus curiae, é a expertise que a Fazenda Nacional conseguiu nesses últimos 10 anos possa ser considerada na definição das balizas que guiarão o reconhecimento do interesse de agir do exequente. Mostra-se razoável, no nosso entendimento, impor uma presunção iuris tanto para que o ente exequente falece de interesse de agir na propositura abaixo de determinado patamar,
Essa presunção, entretanto, poderia ser afastada pela demonstração da Fazenda Pública de que há bens ou indícios de bens de titularidade daquele devedor ou daqueles responsáveis, ou ainda apresentando prova de que aquela certidão de dívida foi submetida a um outro meio de cobrança, como, por exemplo, o protesto. No que se refere aos débitos acima de um determinado limite, a Fazenda Nacional entende que o estabelecimento de procedimentos prévios pode, ao invés de aprimorar, prejudicar a recuperação do crédito inscrito. E eu falo de uma situação muito específica que, infelizmente, vivemos cotidianamente na Fazenda Nacional, que é a investigação fiscal e o monitoramento de fraudes fiscais estruturadas. Em eventual processo de monitoramento de fraude, a exigência de um protesto prévio poderia dar àquele devedor a possibilidade de dissolução do patrimônio, esvaziando a possibilidade de recuperação daquele crédito num processo de execução fiscal. Nesses casos, especificamente, temos que a presunção funcionaria de maneira inversa, o que se supõe é que o ente público, avaliando as estratégias de cobrança, elege o processo executivo como a forma mais indicada para a cobrança daquele débito específico, acessando o Poder Judiciário, então, naquela situação específica, para resguardar o interesse público. Com base nesses paradigmas, a Fazenda Nacional entende que a aplicação prática das premissas propostas contornaria alguns sofismas decorrentes do estabelecimento de exigência de protesto indistinto ou da fixação de um limite para a propositura de execução fiscal sem qualquer possibilidade do Poder Judiciário para casos de baixo valor. Em primeiro lugar, a exigência de que se tenha localizado ativo econômico ou indícios para a propositura de execução fiscal contribuiria para uma queda do custo do processo executivo no Poder Judiciário, considerando que as fazendas públicas já trariam ao Poder Judiciário execuções fiscais qualificadas com localização de devedor, de possíveis endereços, com indícios de formação de grupo econômico, com a localização de bens, patrimônios e direitos capazes de atender parcial ou integralmente aquele débito em recuperação fiscal. Esse tipo de exigência para o manejo da execução fiscal também resolveria outro problema que o protesto, utilizado de maneira isolada, não é capaz de solucionar. O fato de que 43% dos executivos fiscais hoje em curso no Poder Judiciário são impactados na primeira fase, que é a fase de localização do devedor. O que significa que se essa atividade de localização do devedor, de localização de indícios de grupo econômico, fosse incorporado à rotina das fazendas públicas, isso facilitaria o processo judicial e diminuiria o custo para a sociedade brasileira como um todo. Dessa forma, na condição de amicus curiae, a Fazenda Nacional entende que o julgamento do tema em referência poderia redundar na seguinte tese de repercussão geral, e me permito, peço licença para ler. É possível ao Poder Judiciário extinguir a execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir, haja vista a modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591033, tema 109, que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto, Lei 12767 de 2012, desde que não reste demonstrado pelo exequente a existência de indícios de bens, direitos ou atividade econômica dos devedores ou corresponsáveis úteis à satisfação integral ou parcial dos débitos a serem executados ou à realização do prévio protesto extrajudicial. Eu encerro por aqui, agradecendo a imensa satisfação... Doutora Annelise, pode reler esse finalzinho da tese, por favor? Sem dúvidas, ministro. Desde que não reste demonstrado pelo exequente a existência de indícios de bens, direitos ou atividade econômica dos devedores ou corresponsáveis úteis à satisfação integral ou parcial dos débitos a serem executados ou à realização de prévio protesto extrajudicial. Muito obrigado. Obrigada ao senhor. Agradeço o privilégio de estar aqui. Eu tive a felicidade de falar na primeira sessão do ano e a felicidade de falar na última. Aproveito para desejar a todos os senhores, a senhora ministra, um excelente final de ano, que a gente se veja muitas vezes em 2024. Um beijo a todos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Annelise. Ouviremos agora a doutora Elisete Maria de Paiva Ramos, Procuradora-Geral da República em exercício. Eliseta, desculpa.
Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, a excelentíssima senhora relatora, a ministra Carmen Lúcia, os excelentíssimos senhores ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça e Cristiano Zanin. Aqui eu tenho um resumo do que é o processo, mas eu vou pular. Eu vou direto na questão. A questão posta em julgamento perpassa a análise da execução fiscal de baixo valor e do precedente firmado no RE 591-033, tema 109, considerando a nova ótica estabelecida pela Lei 12.767 de 2012, que instituiu os meios alternativos de cobrança e o princípio da eficiência na administração da justiça frente à real necessidade de atuação do Estado juiz. A Lei 12.767, de 2012, vigente desde 28 de dezembro de 2012, autorizou o protesto das certidões de dívidas ativas da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Desse modo, a Fazenda Pública passa a dispor de outros meios legais para alcançar o pagamento da dívida, além do ajuizamento da execução fiscal. O artigo 23, inciso 1 da Constituição da República, explicita que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. A referida cláusula vai além da preservação do patrimônio de titularidade de um ente federativo específico. Importa em condomínio de responsabilidades recíprocas por ações, serviços e escolhas que hão de ser guiadas pela tutela do patrimônio público nacional como um todo. Nesse sentido, ambas as administrações, municipal e estadual, esta como gestão do sistema de justiça, hão de observar o princípio da eficiência nas escolhas que realizam, que são pautadas por uma discricionariedade constitucionalmente regrada. Isso significa que, diante de alternativas, deve-se justificar objetivamente o porquê da eleição de uma via em detrimento da outra, notadamente ao tratar-se de dispêndio de verbas do erário. Existindo outros meios de obtenção do pagamento, torna-se desnecessário, por sua vez, carente de interesse, o acionamento do Poder Judiciário antes da adoção dessas medidas, sob pena de subverter sua precípua função e sobrecarregar os órgãos judiciais, o que vai de encontro ao dever estatal de uma atuação eficiente. Assim, sob a ótica da Lei 12.767 de 2012, há de ser feita uma nova leitura do precedente firmado no RE 591-033, tema 109. A extinção das execuções fiscais de baixo valor não mais se pauta na legislação de ente federativo diverso do atingido em uma possível violação da autonomia tributária do ente federado. Resulta da ausência de interesse de agir, tendo em conta a principiologia constitucional a que todos os entes federados se vinculam e a existência de outro meio de cobrança mais proporcional e eficiente, o protesto das certidões de dívida ativa. Face do exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República pelo desprovimento do recurso extraordinário e, considerados a sistemática da repercussão geral e os efeitos do julgamento deste recurso em relação aos demais casos que tratem ou venham a tratar do tema 1184, sugere a fixação da seguinte tese: é constitucional a extinção, por ausência de interesse de agir, de execuções fiscais de valor inferior ao salário mínimo, tendo em conta a possibilidade legal de protesto das certidões de dívida ativa e a observância do princípio da eficiência na administração da justiça. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos. Devolvo a palavra, então, agora à querida ministra Carmen Lúcia. Muito obrigada, senhor presidente. A ministra Carmen Lúcia senta-se à direita na bancada. Desta vez, nas pessoas das doutoras Terenice, nobre subprocuradora do município de Pomerode, e também da doutora Annelise, falando pela União. Também agradeço
parecer exposto pela Procuradora-Geral da República Interina, doutora Eliseta, e algumas observações iniciais, presidente, apenas porque eu distribuí o voto a Vossas Excelências só nos últimos minutos. Primeiro, é que nenhuma dúvida quanto à importância da cobrança pelos municípios, independente de qual a conclusão a que se chegue neste julgamento. Os municípios são obrigados a cobrar quaisquer valores realmente conformam o acervo patrimonial dessas entidades. O Supremo, nem agora, como antes, no recurso extraordinário relatado pela ministra Ellen Grace, de 2009, nunca deixou de realçar, reafirmar o princípio da autonomia municipal, que pode fixar, num país com as diversidades que nós temos, a diferença também do que significa valor, incluídos aí os valores financeiros, quer dizer, o que é um valor elevado para um pequeno município do Sertão Mineiro não é o mesmo que significa para São Paulo. Nada disso é desconsiderado nestes julgamentos, nem no anterior, nem neste. E, ademais, eu acho que é importante sempre frisar que essas diferenças entre os municípios, em qualquer condição que seja, leva-se exatamente para qual é a realidade daquele município, em que aquilo importa, sendo que as obrigações são iguais para todos os prefeitos, inclusive de cobrar, porque isso pode gerar até mesmo questionamentos judiciais em termos de improbidade administrativa, mas também é preciso que se leve em consideração os outros princípios constitucionais, porque é da conjugação deles que se tem o cumprimento do modelo constitucional da administração pública. E eu lembro, presidente, ainda, nessa introdução, que esta questão dos executivos fiscais e o embaraço que isso pode muitas vezes causar, não apenas ao Poder Judiciário, mas até mesmo ao êxito nas cobranças, como a doutora Anelísia acaba de realçar, vem sendo objeto de muitos cuidados do Poder Judiciário, incluído aí do Conselho Nacional de Justiça, do próprio Poder Legislativo. Esta lei 12.767 é de 2012, mas em 2015 o Congresso formou uma comissão que me parece era presidida ou relatada pelo ministro Toffoli para a desburocratização da administração fazendária relacionada, portanto, aos executivos fiscais. E, em 2017, o Conselho Nacional de Justiça também compôs um grupo encarregado, sob a batuta do doutor Everardo Maciel, de estudar como fazer para dar eficiência administrativa tanto para a administração dos entes estatais, dos entes federados, quanto para agilizar e também garantir a eficiência na administração da justiça. Portanto, é com esses cuidados todos que o Supremo vem cuidando desta matéria, cuidou em 2009, e agora, com a superveniência desta lei e sua aplicação, é que se tem, então, agora, esse julgamento. Eu relatei que o objeto deste julgamento é uma decisão, uma sentença da segunda vara da comarca de Pomerode, pela qual mantida a decisão de extinção fiscal ajuizada por aquele município pela ausência de interesse de agir, porque era de pequeno valor e era muito insuficientes os dados, pelo que se tinha ali, da possibilidade de cobrança. O município alegou, e aqui foi repetido pela doutora Terenice, que o número de, no caso dos autos, de quase 3 mil certidões que ele teria para cobrar, afastaria essa ideia de pequeno valor, que naquele caso foi comparado pelo juiz, e não, acho que integralmente assumido, mas com o que era pequeno valor editado em lei estadual, que foi objeto daquele julgamento de 2009, em que a ministra Hélia, acompanhada por este plenário, afirmou exatamente: o município tem autonomia, não fixou dele, mas não se pode impor que o Estado fixe. Eu estou afirmando no meu voto que a discussão posta nesse recurso, que representa a controvérsia identificada no tema 1184 da repercussão geral, consiste exatamente em definir se a alteração legislativa trazida pelo artigo 25 da Lei 12.767, pela qual incluídas entre os títulos sujeitos a protesto, teria estabelecido um quadro normativo que afastaria o decidido pelo Supremo, por este plenário do Supremo, no recurso extraordinário 591.033, que é o tema 109, que já foi mencionado aqui.
para a compreensão, portanto, desta matéria que se tem nestes autos e tem, por conveniência, o resgate dos fundamentos que levaram o Supremo a fixar a seguinte tese no tema 109. Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova sob pena de violação à sua competência tributária. Este tema 109 que vem sendo aplicado e que até em reiteradas decisões aqui ainda agora. Aquele recurso foi interposto contra a decisão da comarca de Votorantim, que também manteve sentença pela qual extinto o processo nas mesmas condições do atual. E o recorrente alegava, então, que a decisão impugnada teria descumprido os artigos 2º e 156 da Constituição. Foi reconhecida a repercussão geral e, na sentada de 17 de novembro de 2010, o Supremo deu provimento ao recurso extraordinário, anulou a sentença e determinou a continuidade da execução, formulando aquela tese de repercussão geral. Eu transcrevo no voto o voto da ministra Ellen Grace e anoto que, como já disse, foi fixada, então, a tese que prevaleceu como tema 109. E, neste recurso, estamos pondo em causa a superação dos fundamentos que ensejaram a tese fixada, portanto, 13 anos atrás, porque, no recurso extraordinário, o tribunal concluiu que não mais persistiria, o tribunal catarinense agora, não persistiria o contexto legislativo no qual foi fixada a tese do tema 109. O magistrado, então, assentou que, por ocasião do julgamento do tema 109, a Fazenda Pública não dispunha de outros meios legais para forçar o pagamento da dívida, além do ajuizamento de execução fiscal. E anotou ainda que, aspas, a Lei 12.767, vigente desde 28 de dezembro de 2012, entre outros, passou a autorizar a União, Estados, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias e fundações públicas a efetuar o protesto das certidões de dívida ativa. Fecho aspas. O provimento daquele recurso 591.033, que levou à formulação daquela tese, teve o duplo fundamento de que, primeiro, o julgado recorrido teria ignorado a competência tributária do ente municipal e, segundo, a garantia do acesso à justiça não poderia ser afastado. Com a alteração do Senado, então, do cenário legislativo, é que vem, então, o presente questionamento. Quanto ao primeiro fundamento adotado naquele precedente com repercussão geral, de que haveria, então, desobediência ao princípio da autonomia tributária conferida a cada qual dos entes estatais, com o advento da Lei 2.167, a extinção das execuções fiscais de baixo valor não mais se restringe à legislação do ente federado diverso do atingido, porque, pelo parágrafo único, a possibilidade de protesto está estendida a todos os entes e, portanto, compete a cada um deles escolher quais são esses valores e como se está a promover o protesto ou a execução fiscal, desde que motivadamente. Com essa alteração legislativa, possibilitou-se, como afirmado pela Procuradoria, pela União, outro meio para a satisfação do que devido às entidades públicas, suas autarquias e fundações. Com a possibilidade de se levar a protesto certidões de dívida ativa, a Fazenda Pública de qualquer dos entes passou a dispor de outro instrumento para conduzir o devedor a regularizar sua situação fiscal, além do ajuizamento direto, primário e único da execução fiscal. Esse quadro não existia na data do julgamento do recurso extraordinário 591.033, pelo que me parece válida a possibilidade de nós fazermos a revisão daquele julgado e da tese ali fixada. A matéria agora é vislumbrada em outro quadro normativo e com um entendimento diferente também quanto ao interesse de agir. A comprovação de interesse processual de se movimentar instituições judiciais com base na necessidade da atuação do Estado juiz passou a figurar como condição para a propositura da execução fiscal, sendo este dado nuclear para o deslinde da controvérsia a partir também do novo Código de Processo Civil. Havendo interesse e obrigação do ente estatal de cobrar as suas dívidas, as dívidas que os contribuintes têm com eles, é exato
afirmar que o princípio da eficiência administrativa e financeira impõe que somente possa se valer do caminho que importa onerar o Estado juiz se outro instrumento para a mesma finalidade inexistir nas mesmas condições. Menos ainda se legitima a escolha da judicialização quando o custo financeiro e administrativo seja tanto maior quanto que se tem a receber do devedor. E aí eu falo da ineficiência administrativa, que se mostra pela transferência à solução buscada, entregando-se mais atribuição a órgãos de outro poder, pela indolência administrativa de se buscarem alternativas internas nos entes estatais. E aqui, presidente, eu, senhores ministros, não estou incluindo e nem levei em consideração apenas o protesto. Pelo contrário, eu acho que há outros caminhos que foram abertos, um dos quais, e o mais utilizado, e o que se põe em questão aqui é exatamente o protesto, possibilidade de protesto da certidão de dívida ativa. Mas não há qualquer impedimento no direito brasileiro a que se criem câmaras de conciliação, as procuradorias têm feito isso, aliás, a Procuradoria da Fazenda Nacional vem exatamente exemplificar, nem se afasta o protesto, nem se impõe seja ele obrigatório. É este o caminho que eu tentei buscar. Quer dizer, o que me parece que não é exato é que se tenha que adotar como válido necessariamente para um juiz que ele seja obrigado, diante de uma execução fiscal de pequeno valor, às vezes de valor irrisório, a movimentar toda uma máquina, sendo que ele teria outros caminhos previamente, especialmente quando não se tem a garantia da possibilidade objetiva de êxito. Foi verificada aqui a ausência de localização do devedor, ausência de localização ou de identificação ou de indicação de bens que possam satisfazer estes pagamentos, e com isso se onera, nós estamos neste caso, por essa dívida de R$ 521,84, movimentando um processo que chega até o Supremo Tribunal Federal, com ônus não apenas financeiro para o contribuinte, mas com ônus que é para a própria agilidade da jurisdição. Então, a legislação, para mim, vem com um caminho novo, pelo protesto das certidões da dívida ativa, estou reiterando, não me parece o único caminho, me parece possível, e mirou com isso na eficiência administrativa, inclusive jurisdicional, que não pode ser embaraçada pela escolha aleatória do ente estatal. E por isso é que eu lembrei que várias tentativas foram feitas, e o doutor Everardo Maciel lembrava em 2017, no Conselho Nacional de Justiça, que o ministro Nelson Jobim, quando presidiu este Supremo, que eu, há 18 anos, vim exatamente na sucessão do ministro Nelson Jobim, que o ministro Nelson Jobim julga se é tentou fazer o levantamento desses casos fiscal municipal e exatamente ver como se poderia fazer face a isso, e convidou o doutor Everardo Maciel, que em 2017 eu também convidei no Conselho Nacional de Justiça, e como lembrei, ministro Toffoli, ele me lembrava, ao preparar esse voto, que em 2015 ele foi o vice-presidente de uma comissão para a desburocratização da administração tributária, juntamente com Vossa Excelência, que era o presidente. Quer dizer, a busca é constante por alternativas para que a gente resolva ou dê passos para a melhoria, a maior eficiência destes dados. Então, o fundamento da tese fixada no tema 109, a garantia de acesso ao Poder Judiciário, este fundamento especificamente, há de ser sempre interpretado em conjugação com outros princípios constitucionais constantes do artigo 37, dentre outros. A existência expressa, portanto, no sistema de outro instrumento ou de outros instrumentos de cobrança das dívidas ativas, neste caso, foi enfatizado pelo ente, pelo juiz, o protesto, para que o ente estatal possa buscar receber o que se comprova mais razoável, proporcional e eficiente, há de se impor, na minha compreensão, não só pela administração da justiça, como para a coletividade, que somente poderia ter afastado a inaplicabilidade do protesto se não houvesse qualquer condição de êxito do que lhe é garantido. Eu também levei em consideração que, com o Código de Processo Civil de 2015, o cuidado legislativo das condições de ação deslocaram-se para o ente referente aos pressupostos processuais. O elemento interesse de agir subsistiu, e no artigo 17 se tem, daquele Código de Processo,
que para postular em juiz é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse aqui não é o interesse meramente material, mas decorre da necessidade ou utilidade de atuação da jurisdição. Estou citando jurisprudência nesse sentido, nem de longe cogitando de imaginar que a análise do interesse de agir não permitiria acesso ao Poder Judiciário, que é um direito fundamental garantido. Mas o princípio da inafastabilidade da jurisdição ou da garantia do acesso à justiça, com direito à petição e entre outros, assegura a todo cidadão que possa reivindicar seus direitos, porém cumprindo-se as exigências que são feitas para se exercer esse direito, como em todo direito. Aquela garantia, portanto, não afasta deverem ser observados e atendidos os pressupostos processuais, neles incluído o interesse de agir para o regular exercício dessa garantia. Há de haver observância, portanto, de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional, o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem dela se socorre. Por isso, o Supremo tem julgados no sentido de que a extinção de processos com fundamento na ausência de interesse de agir não descumpre a garantia constitucional do acesso ao judiciário, estou citando jurisprudência. E este interesse de agir é demonstrado pela comprovação de utilidade, adequação e necessidade. A utilidade sendo proveito ou vantagem que o autor busca obter com a tutela jurisdicional, a adequação está relacionada à via processual a ser utilizada e a necessidade provém da correlação entre a pretensão resistida e a imprescindibilidade da judicialização para a satisfação do conflito. Também, neste caso, estou citando jurisprudência, para afirmar que esses elementos demonstram como a alteração legislativa, principalmente, que instituiu a alternativa para a Fazenda Pública de qualquer dos entes federados cobrar o contribuinte devedor além da execução fiscal, fez com que o interesse de agir fosse analisado agora sob prisma a justificar a revisão jurisprudencial em relação ao tema 109 de repercussão geral. O interesse de agir sob o enfoque da necessidade, a relação com o princípio da eficiência, vincula a necessidade de provimento jurisdicional, quer dizer, a parte deve recorrer-se da tutela jurisdicional quando esta for a forma mais célere, mais rápida e mais objetiva para resolver conflito e satisfazer sua pretensão. E, neste caso, é que foi mencionado aqui já pela União e também pela Procuradoria da República, o princípio da eficiência administrativa, tanto para a administração pública que cobre, que quer obter aquele débito que forma o seu patrimônio, mas também a eficiência administrativa na gestão da prestação jurisdicional, que vem com uma carga enorme de processos. E, neste sentido, portanto, é que, visando a esta eficiência administrativa, eu realço, que também vem em alguns memoriais que foram apresentados, quanto à eficiência do processo e o aproveitamento de outras vias que não apenas o executivo fiscal, que, sob o vislumbre do êxito na busca de pagamentos, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional apresentou dados, que foram agora também repetidos pela doutora Annelise, que desde 2013, ou seja, no ano subsequente ao início da vigência da Lei 2.767, tem adotado o protesto extrajudicial, obtendo um índice de recuperação que aumentou de 1% até 2% para 15% a 19%, no êxito exatamente por esta via, ou seja, antes só com o Executivo Fiscal era de 1% a 2% de êxito, passou a esses valores, então subiram de 15 bilhões de dados de 2012 para quase 40 bilhões de obtenção com a adoção do protesto. Também a atuação conveniada que foi demonstrada pela Procuradoria no memorial, de que era possível que os cartórios ajudassem a agilizar, promovendo, portanto, principalmente quando se tivesse a indicação da localização do devedor. Em pauta, STF julga se é possível nos extinção de estados execução fiscal municipal de baixo valor. Me passou um dado também, eu vi ontem, relativo pelo menos a estados do Centro-Oeste, me parece. Eu consegui só um, presidente, no Sudeste, que sobe mais ou menos a uma média de êxito de 30%, mas
dos municípios eu não tenho. Pela necessidade, portanto, de se obterem, principalmente, de despenderem recursos públicos de forma racional, em especial os destinados ao judiciário, é que há de se relevar ser fundamental a manutenção do sistema, gestão responsável, racional e eficiente das verbas públicas, a racionalização das demandas, da estrutura e, portanto, de todo o empenho do Poder Judiciário. Nesse cenário, portanto, eu tenho que os processos de execução fiscal representam parte considerável dos casos em tramitação no Judiciário Nacional, sendo que uma parte deles, pelos dados que se tem, incluídos os do Conselho Nacional de Justiça, são no sentido de que grande parte não tem nem os dados necessários para se tentar buscar o êxito, não é nem conseguir, é nem buscar. Mas eles estão abarrotando o Poder Judiciário. E, apesar de os tribunais se esforçarem para a redução do número de processos, com resultados muito satisfatórios nos últimos anos, as execuções fiscais de pequeno valor impõem um custo muito maior do que o valor dos débitos devidos. Para a análise da viabilidade da instalação do processo judicial de recuperação fiscal, é importante considerar o custo médio unitário de um processo, porque há uma desproporção entre o valor a ser recuperado e o da despesa pública empregada na propositura e na tramitação dessas execuções fiscais. Um dado do IPEA, que foi solicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, entre novembro de 2009 e fevereiro de 2011, o custo médio de uma ação de execução fiscal promovida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional junto à Justiça Federal, era de R$ 5.606,67, com probabilidade de obter-se a recuperação integral do crédito de apenas 25,8%. Não tenho os dados atualizados disso, mas, de toda sorte, é uma disfunção apresentada de maneira muito objetiva. Logo, não é apenas pelo valor, como é certo, mas é preciso também considerar isso para se verificar a necessidade ou não de se ajuizar uma ação com dados que não levam necessariamente ao êxito buscado. Essa análise, portanto, deixa claro, a meu ver, que a necessidade de se viabilizarem outros meios para a Fazenda Pública buscar execução fiscal, ao invés de se valer de via direta ou prioritariamente a via judicial para este fim. E quando se menciona, portanto, a questão municipal como na espécie, que é o caso deste recurso, tema 1184, extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, tendo em vista a modificação legislativa posterior ao julgamento do recurso extraordinário 591.033, incluída aí as certidões entre os títulos sujeitos a protesto, se tem a demonstração, me parece, de desproporcionalidade. Aqui estou falando deste caso, mas de casos, portanto, que, como terá repercussão geral, que tenham a mesma demonstração de falta de razoabilidade e desproporcionalidade, contrariando-se os princípios da eficiência e da economicidade a que devem reverência os entes estatais e os administradores públicos. Portanto, há opções, outras que não, a escolha primária e direta da judicialização de qualquer cobrança e de qualquer valor que sequer atinge, como neste caso, e o ministro Luiz Fux, a manifestação para o reconhecimento da repercussão geral, dizia que o valor não atingia sequer um salário mínimo, mas custaria ao contribuinte brasileiro 20 vezes o que se obteria se tivesse êxito ente estatal. Embora essa proporção não possa ser direta, imediata e permanente, este é um dos dados, um dos critérios para serem levados em consideração quando da análise se há ou não possibilidade de o juiz, motivadamente, como toda decisão judicial, declarar ausente de interesse de agir e, portanto, extinguir execuções fiscais com baixo valor, a partir da alteração legislativa proibida pela Lei 12.767. Tenho para mim ser desarrazoado onerar o Poder Judiciário com prosseguimento de demandas de cujos objetivos podem ser obtidos por meios extrajudiciais de cobrança, e cotejando-se o interesse de agir, o princípio da eficiência na administração da justiça e da própria administração do município, e o baixo valor pretendido pela execução, é de se concluir que a instituição de outros instrumentos legais para exigir à Fazenda Pública o adimplemento de dívidas não satisfeitas pelo contribuinte
impõe a revisão da jurisprudência afirmada em 2010, no recurso extraordinário 591.033. O advento da lei que permitiu o protesto das certidões de dívida ativa das entidades estatais, autarquias e fundações, põe-se como uma forma de solução não judicial mais eficiente, nos casos em que se demonstre, como afirmado aqui, ausente toda a demonstração de viabilidade da cobrança e, principalmente, de proporção e razoabilidade nessa cobrança judicial, dando-se, portanto, cumprimento integral ao princípio da eficiência, sem se excluírem outros meios de atuação na busca daquela finalidade. E, portanto, o contexto legislativo vigente, representando a alternativa de que pode se valer o poder público para compelir o contribuinte a pagar seu débito, o seu débito revela, na minha compreensão, a importância de o ente federado utilizar essa modalidade de cobrança como meio prioritário quando o débito for considerado de pequeno valor e, principalmente, sem as condições mínimas de viabilidade judicial. Não considerei comprovado a desobediência ao princípio federado por ser inquestionável deter o município competência legislativa para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, podendo fixar parâmetros que determinem os valores mínimos passíveis de serem executados pela Lei 6830, a qual dispõe sobre a cobrança judicial, mas a autonomia de cada ente federado há de ser respeitada também em cotejo com outros princípios constitucionais, e este valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial há de se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subversão de outros deveres constitucionais, como atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo judiciário, como se teve neste caso, ao fundamento de ausência de interesse processual, com base no valor da causa, mesmo que fundamentada o critério do valor em legislação de outro ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa a adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual, valor do débito e custo do procedimento executivo. A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei 2.767 revela-se consentânea com o princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir como legítima a extinção motivada de execução fiscal de pequeno valor, quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais e a viabilidade da execução fiscal. A execução fiscal, neste caso, ajuizado pelo município de Pomerode, deu-se pelo não recolhimento do imposto sobre serviço de qualquer natureza pelo executado, como eu disse, na quantia de R$ 528,44. Ao extinguir a ação de execução fiscal proposta pelo município pela ausência de interesse de agir, baseando-se na lei catarinense 14.266 e no princípio da eficiência, não me parece que o tribunal de origem tenha afastado ou descumprido o princípio da autonomia municipal decorrente do modelo federativo, nem o princípio da inafastabilidade de jurisdição. As razões de decidir expostas no julgamento do tema 109 da repercussão geral, a meu ver, não podem persistir, assim como os parâmetros então adotados, em face do contexto legislativo superveniente. Esta ação de execução fiscal de pequeno valor ajuizada pelo município de Pomerode poderia, portanto, ser extinta como foi pela ausência de interesse processual fundamentada em lei elaborada por outro ente, que foi adotado como critério, pela possibilidade, inclusive, de haver outras vias, como o protesto das certidões, pelo que eu estou votando, senhor presidente, senhores ministros, no sentido de negar provimento ao presente recurso extraordinário, propus a seguinte tese: é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. E, presidente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pela doutora Annelise, sugeriu um acréscimo que eu me mostro inteiramente aberta, se vier a prevalecer a negativa de provimento, para que haja, talvez, uma conformação mais objetiva e fechada de em que condições se daria a possibilidade de extinção motivada pelo juiz dessas execuções fiscais. E é como voto, senhor presidente. Muitíssimo obrigado, ministra Carmen Lúcia, pelo voto que ouvimos com atenção. Eu considero esse caso, prezados colegas, um dos mais importantes
que nós estamos decidindo do ponto de vista da eficiência do Poder Judiciário. E vou compartilhar alguns dados com os ilustres colegas. Vou reavivar a tese proposta pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e, possivelmente, sugerir uma suspensão do julgamento para podermos conversar internamente sobre essas ideias. Mas eu queria antes compartilhar alguns dados que, lá na presidência do CNJ e debruçado sobre essa questão, eu considero muitíssimo importantes. O primeiro deles é que a execução fiscal é o principal fator de congestionamento da justiça brasileira. Os dados são muito impressionantes. Elas representam 64% do estoque de processos de execução no Poder Judiciário. Esses processos são os principais responsáveis pela alta taxa de congestionamento, representando aproximadamente 34% dos casos pendentes e congestionamento de 88% em 2022. Vale dizer, das 80 milhões de ações em curso no Brasil, 34% são ações de execução fiscal, responsável por uma taxa de congestionamento de 88%. Isso significa que de cada 100 processos de execução fiscal que tramitaram, só 12 foram efetivamente concluídos. Os números são os seguintes. Na Justiça Estadual estão concentrados 85% dos processos, que é o caso desta ação, porque, evidentemente, o município ajuiza as suas execuções fiscais perante a Justiça Estadual. E o que, na prática, acontece é que os prefeitos municipais, por circunstâncias muitas vezes políticas internas, não cobram o IPTU, não protestam o IPTU, e quando se aproxima o final do mandato, para não ter problemas com a lei de responsabilidade fiscal nem com improbidade, ajuizam milhares de ações ao final do mandato, já passados muitos anos da constituição do crédito. Portanto, 85% das execuções fiscais estão na Justiça Estadual, 15% está na Justiça Federal, a trabalhista e eleitoral é apenas residual. Na Justiça Federal, os processos de execução fiscal correspondem a 39% do seu acervo de primeiro grau. E na Justiça Estadual, a 38%. Portanto, nós estamos lidando aqui com o maior problema da justiça brasileira. E, portanto, o seu equacionamento é extremamente importante. Agora, eu faço uma observação de uma pesquisa que pedi no Conselho Nacional de Justiça sobre os valores dessas execuções. Veja, ministro Gilmar, foi utilizado o valor da causa no momento do ajuizamento, de 6 milhões de execuções fiscais. Essa foi a amostra. A apuração destacou o seguinte: 28% das execuções fiscais estão abaixo de R$ 2.500. 42% das execuções estão abaixo de R$ 5.000. E mais da metade, 52,3%, abaixo de R$ 10.000. E 68% estão abaixo de R$ 30.000. Pode repetir, senhor presidente, por gentileza? Posso, sim. 28% abaixo de 2.500, 42% abaixo de 5.000, e 52% abaixo de 10.000, e 68% abaixo de 30.000. Sendo que cálculos do IPEA demonstram que o custo de uma execução fiscal é de aproximadamente R$ 30.000. 30.000? 30.000. O custo da tramitação processual. O dado que eu encontrava que era de 22.000 em 2019. Então é isso mesmo. Hoje é 30.000. Hoje seria 30.000. Não devem ser as custas judiciais. Deve não, ser custas não. As custas custas do processo. O giro da máquina, né? A máquina judicial. Isso. O processo custa isso. E a última informação que eu gostaria de compartilhar e gostaria de enviar aos colegas, eu cheguei a enviar para a ministra Carmen Lúcia, mas não quis atropelar, é o seguinte: a propósito da questão do protesto,
A União obteve um índice de recuperação. Vejam os dados aqui, colegas, sobre o protesto. A União obteve um índice de recuperação de créditos da dívida ativa por meio do protesto extrajudicial de 19,2% entre 2013 e 2015. Em pauta, STF julga se é possível a extinção de execução fiscal a recuperação girava em torno de 1 a 2% do acervo. Quem fala então, é o ministro-presidente Luiz Roberto Barroso. Nos estados analisados, está na nota técnica, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Acre, a eficácia do processo extrajudicial de CDA na recuperação de dívidas fiscais foi maior, apresentando um índice de recuperação entre 30% e 38%. E nos municípios de Gramado, no Rio Grande do Sul, e Colatina, no Espírito Santo, houve um resultado de 46% num caso e 16% num outro. E diz a pesquisa, as características socioeconômicas de cada estado e de município fazem diferença. Mas os dados que nós temos é a de que os valores, no geral, são baixos e que o protesto é muito mais eficiente. A Procuradora-Geral da Fazenda Nacional propôs uma tese que tem o seguinte teor, e é uma das razões de eu estar propondo interromper o julgamento para analisarmos essa ideia. Propôs, Sua Excelência, o seguinte: é possível ao Poder Judiciário extinguir execução fiscal de baixo valor por falta de interesse em agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do recurso extraordinário que resultou no tema 109, que inclui as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto, desde que não reste demonstrado pela exequente a existência de indícios de bens, direitos ou atividade econômica dos devedores ou corresponsáveis, úteis à satisfação integral ou parcial dos débitos a serem executados ou à realização de prévio protesto extrajudicial. Aqui tem uma ideia nova na mesa. É a de que o exequente indica um bem, e aí, evidentemente, a execução estará garantida, ou ele, então, tem que fazer o protesto. É uma ideia que eu não tinha considerado e que eu considero relevante, e, por essa razão, se nós pudermos conversarmos, quero conversar com a relatora, se pudermos chegar a um acordo, eu já traria amanhã de volta para batermos o martelo. Se não, aproveitamos para tentar produzir um consenso. Todos estamos, quer dizer, todos não, ainda não votei, mas a primeira parte da proposição da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional corresponde integralmente à tese da ministra Carmen Lúcia, no sentido da possibilidade, sim, de se exigir um valor mínimo. O que eu entendo que foi um acréscimo inovador é esta questão da alternativa entre indicação de bem ou protesto, de modo que eu vou pedir uma vista regimental para podermos conversar sobre esse assunto e, eventualmente, trazê-lo de volta. Mas antes, ouço, o ministro André quer fazer algum comentário? Não, eu queria, como relatora, Vossa Excelência, me permite apenas uma observação. Eu acho que é importante que a gente pense, porque a gente acolhe uma ministra Carmen Lúcia, muito proveitosa da PGFN, mas eu acho que é preciso pensar em dois termos: o papel do juiz e a competência dele, e principalmente as condições, como nós dissemos no início, da diversidade de municípios brasileiros, inclusive para apresentar isso. Portanto, eu acho muito conveniente mesmo que a gente pense com um pouco de calma mais sobre as ideias. Quer dizer, as condicionantes, como eu disse, eu estou aberta. Eu acho que tem que ter uma válvula de escape, porque pode haver casos em que não interessa protestar, embora o protesto pelos números se revele muito mais eficiente. Portanto, nós podemos pensar que o município pode justificar as razões pelas quais não protesta. Pode haver que seja reincidente específico na não
no não pagamento, por exemplo. E aí o pequeno valor se justifica também por outros motivos. Isso. Ou uma empresa desativada, ou enfim. Eu acho que é preciso pensar com calma sobre este acréscimo. Porque quanto à legitimidade também, porque aí se impõe o protesto na tese que a procuradora oferece. Quer dizer, no final, ou se apresenta ou se submete ao protesto. E eu acho que há outros meios possíveis de que se podem valer que não seja o protesto. Por exemplo, câmaras de conciliação para chamar esses devedores previamente, para se provar que houve a tentativa. Enfim, acho que há um elenco de possibilidades ainda hoje que... Enfim, mas eu acho que com a vista a gente vai poder, inclusive, levantar esses instrumentos. O ministro André, que foi advogado-geral da União até recentemente... Se me permite, presidente, minha saudação a Vossa Excelência, meus cumprimentos à eminente relatora. O ministro André Mendonça senta-se à direita na bancada. As conclusões de Vossa Excelência. Tem pele branca, cabelos eu também estou de pleno acordo com as conclusões da ministra Carmen Lúcia e com o dispositivo da decisão. E aderindo também a essa reflexão também sobre a tese, senhor presidente. Pretos, meus cumprimentos aos pares, branca, senhora Procuradora-Geral da República, doutora Eliseta, eminentes advogados e advogadas, especialmente aqueles que se assomaram à tribuna, senhores estudantes. É interessante um pouco fazer um registro histórico e para os estudantes verem a necessidade de inovação e repensar constantemente a justiça. Permita-me fazer registro especial ao ministro Dias Toffoli, porque vou fazer um resgate histórico que envolve Sua Excelência. Legalmente, o protesto foi instituído para certidões de dívida ativa no ano de 2012. No ano de 2011, ministro Dias Toffoli, aquele grupo que Vossa Excelência criou no âmbito da Advocacia Geral da União, que eu tive o privilégio de dirigir, nós discutimos os protestos, sem previsão legal ainda naquele momento, com base no Código de Processo Civil, ministro Fux, que autorizava o protesto de títulos executivos judiciais e extrajudiciais. E nós, então, procuramos o Instituto Representativo dos Cartórios sobre essa possibilidade, para avaliar custos, etc. E o último normativo da AGU, que é de 2022, a AGU, leia-se Procuradoria-Geral da União, ainda faz referência ao acordo celebrado com o Instituto em 2011. E nós iniciamos os protestos com os títulos executivos do Tribunal de Contas da União, as condenações do TCU em multas, seja pela legitimidade dos títulos, seja pelo valor das multas. E os números que eu resgatei e que vão em aderência ao que Vossa Excelência coloca, multas, em 2008, nós tínhamos um percentual de efetividade de 2%, 2,10%. Chegamos a 2010 com 9,84%. Em 2011, instituímos os protestos e uma outra medida que foram mutirões de conciliação, ministra Carmen. Nós realizávamos meses de conciliação. Foi para 25% e primeiro semestre de 2012, 42%. Com medidas alternativas à execução judicial. Então, até a minha palavra ao município de Pomerode e aos demais municípios se eu bem entendi a sustentação oral, seriam hoje R$ 1 milhão em execuções de pequeno valor. Tomando por conta os R$ 30 mil de custo, 34 execuções já superariam o possível benefício dessas execuções de pequeno valor. Ou seja, nós precisamos ter soluções alternativas à judicial para a cobrança, e os números que Vossa Excelência trouxe, ministro Barroso, são por demais elucidativos. Dentro dessa perspectiva e dessa pesquisa que fiz, o último ato da Procuradoria-Geral, a Procuradoria-Geral Federal e a Procuradoria-Geral da União têm atos semelhantes, a PGFN tem suas peculiaridades, mas caminha certamente no mesmo sentido. Ela tem um manual
de pesquisa de bens prévios a um ajuizamento de ação. Então, tem um protesto, tem a possibilidade de conciliação, eu preciso fazer todo um percurso para localizar bens e pessoas, porque às vezes a pessoa também não é localizável mais, já se mudou há muito tempo daquela localidade, previamente ao ajuizamento de uma ação. E o dispositivo, o último normativo da AGU, que é de 2022, diz que, além do protesto, mesmo a não eficiência ou a não resolução da questão via protesto, não necessariamente importará a necessidade de um ajuizamento de uma ação de execução judicial ou de um título extrajudicial perante o Poder Judiciário. Seja por uma questão de valores, os valores que eu também disponho hoje são 10 mil, é um pouco diferente da Procuradoria-Geral da Fazenda, até pelos valores da PGFN, que, salvo engano, hoje estão em torno de 30 mil. 20 mil? 20 mil. A AGU como um todo, ressalvando esses créditos tributários da PGFN, 10 mil, multas do TCU, 5 mil, e algumas multas específicas concernentes a poder de polícia, R$500, porque aí é uma finalidade sancionatória, não arrecadatória, que precisa ser considerada. Mas mesmo nessas hipóteses, mediante uma avaliação de bens, e aí a aderência, a preocupação, não estou dizendo nos mesmos termos necessariamente, a preocupação que a PGFN trouxe de ter uma pesquisa prévia de bens, seja para não abarrotar o Poder Judiciário, seja para não inviabilizar também a advocacia pública dos entes federados. E reforço o que disse Vossa Excelência, é um dos temas, eu diria assim, esse tema específico se insere no tema essencial do século para o sistema de justiça, que é uma busca de melhor eficiência como um todo do Poder Judiciário, melhor execução de orçamentos, melhor gestão de processos e melhor definição de prioridades no âmbito da atuação judicial como um todo. Então, apenas ressaltar a importância e consignar aqui dados históricos e que, em alguma medida, tive o privilégio de participar, o ministro Toffoli também, nessa construção que está em andamento, e certamente a decisão desse Supremo Tribunal Federal trará um contributo significativo para a boa gestão do sistema de justiça como um todo. Ministro André. Já lhe dou a palavra, ministra Carmen. Já duas ideias da mesa que a ministra Carmen Lúcia colocou, das tentativas de conciliação e da indução ao protesto. Pois não, ministra Carmen? Não, apenas para acentuar que este tema é tão árduo e tão necessário de ser resolvido que eu mencionei aqui a fala que me ensinou em 2017 o doutor Everardo Maciel, que ele já tinha trabalhado com o ministro Jobim quando criou o Conselho Nacional de Justiça, que já vai completar 20 anos, neste tema quando ele era presidente do Supremo. Depois fez referência a esta comissão, de que ele foi presidente junto com o ministro Dias Toffoli em 2015. Depois ele esteve comigo tentando trabalhar só esse tema no Conselho Nacional de Justiça. E agora o ministro Roberto Barroso como presidente, ou seja, o Supremo Tribunal, o Conselho Nacional de Justiça desde que instituído e tantos presidentes trabalhando e preocupados com isso o tempo todo e com aporte de pessoas que entendem do ramo, como o doutor Everardo, e é preciso que se chegue mesmo a algo que seja um passo adiante, ainda que não seja o definitivo, eu acho, mas que era necessário. E aqui só para realçar que não é que o judiciário primeiro, não saiba disso e que ele não esteja preocupado e tentando oferecer soluções. Quer dizer, é preciso que a gente chegue a algum. Já dou a palavra, ministro. É só para lembrar que a execução fiscal tem um prazo médio de duração de 6 anos e meio, até ela ser extinta pela prescrição. E isso faz
com que o prazo médio de duração de um processo no Brasil seja de 4 anos e meio. Mas essa média é dramaticamente afetada pelo prazo da execução fiscal. Então, é uma estatística negativa que nós precisamos enfrentar, porque geralmente a execução fiscal não anda por falta ou de citação ou de bens do patrimônio do devedor. Então, fica na conta do judiciário uma estatística de morosidade quando ele não é o responsável por achar devedor nem por achar bens no patrimônio do devedor. Ministro Fux. Senhor presidente, como ministra, eu queria saudar Vossa Excelência, Procuradora da República, a doutora Eliseta, a nossa relatora. O ministro Luiz Fux senta-se à direita, ao lado da ministra Carmen Lúcia. Saúdo a todos os colegas e advogados que se apresentaram da tribuna. Senhor presidente, todos nós que passamos pelo CNJ nos defrontamos com essa questão. Todo ano temos aquele programa Justiça em Números, está lá a execução fiscal sendo responsável pela crise de morosidade, etc. Por outro lado, quem se é mais apegado a estudar da Escola da Análise Econômica do Direito, verifica que o importante é um resultado positivo, e não um resultado negativo esperado do Poder Judiciário. No meu modo de ver, o problema não está no valor da execução, o problema está na potência patrimonial do devedor. Então, por exemplo, se nós temos esse poder, já consideramos as condições de ação como constitucionais. Então, evidentemente que nós podemos entender que o protesto, a realização do protesto pode caracterizar o interesse de agir. Acho uma ideia muito boa em termos de sistema. Em segundo lugar, se o exequente, ao iniciar a execução, não indica que o devedor tenha bens passíveis de responder àquela execução, aquilo ali é uma demanda frívola, não vai resultar em absolutamente nada. Então, é lícito ao juiz, à luz dessa possibilidade do resultado negativo esperado, julgar extinto o processo de análise do mérito. Como que a Fazenda evitaria isso? Ela já na execução indicaria os bens penhoráveis, como hoje o Código permite que o exequente, na petição inicial, já indique os bens penhoráveis. Se não indica bens, automaticamente aquela execução tende a ser infrutífera. E aí o juiz poderia perfeitamente, à luz do interesse de agir para não levar adiante uma demanda de resultado negativo esperado, julgar extinto sem análise do mérito. É só uma questão equacionar. É a proposta da Fazenda. Exatamente. Tem que indicar bens. Só que em relação à cobrança da dívida municipal, esse impacto é um pouco menor, porque na cobrança do IPTU já existe bem. Você sempre tem um bem porque pode recair sobre o bem. Então, não resolve o problema da União, mas não resolve o problema dos municípios. Isso me parece, presidente, um ponto delicado exatamente dessa questão e do tema que nós estamos eventualmente dispostos a rever, que é a questão da execução fiscal no âmbito municipal, né? Porque aqui nós estamos falando de outros paradigmas. Estamos falando basicamente de IPTU e de ISS, a salvo de eventuais... ISS eu acho que é irrelevante, acho que é IPTU mesmo. Isso. Não, eu acho que dependendo dos municípios, hoje, por exemplo, nós temos todo esse debate no entorno de São Paulo, né, sobre empresas que prestam serviços e que migram da capital para o interior. Mas isso também é uma variedade muito grande. Nós estamos falando de 5.600 municípios no Brasil. E aí também, talvez, valendo-se dessa ideia de um certo laboratório, de um certo experimento jurídico, é natural que os setores, obviamente, mais robustos da burocracia estatal, claro, Procuradoria da Fazenda, a Receita Federal e também as fazendas estaduais, disponham de melhores condições para fazer até esse processo mais inventivo, o que não se confirma nos municípios menores, que hoje também estão tangidos, estão obrigados a fazer essa cobrança. Muitos deles, obviamente, se a gente for olhar, não sobrevivem da receita tributária, dependem dos repasses que vêm dos estados, né? Fundo de participação. E do fundo de participação, o fundo de participação dos municípios. Então, tudo isso precisa ser
olhado com um certo cuidado. Eu cheguei já a deparar com casos, por exemplo, de ações de improbidade que foram movidas contra o prefeito por não cobrarem os impostos devidos, né? Portanto, não ajuizarem ações. O ministro Gilmar Mendes tem pele clara, cabelos execução grisalhos, fiscal. A mim me parece que um pouco tem essa inteligência desse quadro é que precisamos de armação ter escura, nesse contexto. Acho que toga e claro que não vamos ter segurança azul clara e gravata azul marinho estampada. Mas aqui é um quadro delicado. É evidente que a cobrança de tributo tem até um papel educativo. É evidente que as pessoas precisam entender que é o Estado fiscal que sustenta, eventualmente, o Estado social. É preciso que haja... mas há essa limitação. Quando a gente começa a olhar, mesmo as razões trazidas pela procuradora de Pomerode, mostra bem que nós estamos falando de patamares muito diferentes de valores quando se trata de dívida da União, dos estados ou dos municípios. Dependendo do município de que se trata, então, nós vamos nos deparar, IPTU, por exemplo, a questão do valor venal do imóvel, né? Certamente vamos ter realidades muito díspares, né? E talvez aí nessa linha, talvez vamos ter que, sobretudo o CNJ, vamos ter que nos debruçar sobre essas variantes e talvez até sugerir de lege ferenda novas iniciativas nesse sentido. Eu me lembro que esse primeiro debate, acho que houve lá na minha gestão no CNJ, sobre a recomendação para que se usasse o protesto. Foi uma resolução da época. E desde então se tem feito esse esforço que ganhou depois a versão legal, aí em 2012, e de fato é um grave problema, que Vossa Excelência foca muito bem. Na medida em que mais de 30% da massa de processos diz respeito à questão da execução fiscal, nós temos uma força do judiciário que está ocupada com isso, né, e que poderia se dedicar a outros afazeres, desde que isso fosse devidamente ou bem encaminhado. De modo que, independentemente da solução que venhamos ao arbitrar, eu acho que ainda vamos estar num provisório, como disse a ministra Carmen Lúcia, e muito provavelmente vamos necessitar de soluções, talvez até mais específicas para os municípios. Quando me debrucei sobre essa temática, eu até me perguntava, ministro Fux, sobre a questão da competência do Estado para legislar sobre isto. Porque não é lei processual, não é? Mas pode ser uma lei de procedimento, não é? E é o Estado que sustenta o aparato estatal, o aparato da justiça estadual. Quer dizer, nós temos que fundamentar isso, essa é uma das questões que se colocam. Mas só para a guisa de pensata em torno dessa... E é verdade, o ministro Alexandre pediu a palavra, eu já vou dar. E, ministro Gilmar, é que as soluções de lege ferenda pendem no Congresso de longa data, acho que desde o tempo da presidência de Vossa Excelência. Por isso que eu estava tentando pensar claro, soluções jurisprudenciais, legítimas, evidentemente, para avançar esse processo até que o Congresso legisle. O Congresso legislando vale o que o Congresso decidir. Ministro Alexandre. Eita, tá falhando. Agora sim, agora sim. Então, presidente, Ministro Alexandre, não, está entrecortado, nós não o estamos compreendendo. Vamos tentar de novo. Nós não estamos compreendendo por deficiência técnica do sistema e não de Vossa Excelência. Nem levando em consideração a emoção do dia do aniversário. E, aliás, antes de mais nada, queria felicitá-lo em meu nome pessoal e de todo o tribunal pela passagem do seu aniversário, Ministro que Luiz nós todos comemoramos Barroso. com muita alegria, viu? Consegue, presidente? Agora lhe ouço. Não. Melhorou um pouquinho.
Presidente, eu agradeço Quem fala, inicialmente ministro Alexandre de Moraes, por videoconferência. Rapidamente, presidente, eu só gostaria, primeiro, de parabenizar a discussão desse tema, e depois de dizer que, na parte já colocada pela ministra Carmen, eu acompanho integralmente, mas gostaria que refletíssemos de não condicionar só a questão do protesto. E cito um exemplo, nos anos de 2002 a 2005, a Secretaria de Justiça de São Paulo, quando eu era secretário de Justiça, nós fazíamos mutirões com a Procuradoria-Geral do Estado e com a Procuradoria-Geral do Município de São Paulo, no chamado SICS, os Centros de Integração da Cidadania, mutirões de conciliação, mediação, conciliação, exatamente para evitar as ações. Então, é uma outra possibilidade interessante, principalmente onde há uma organização de centros de cidadania. Fica, então, aqui, presidente, essa sugestão também. Obrigado. Obrigado, ministro Alexandre. Inclusive, nós estamos na semana de regularização fiscal mediante conciliação, o que eu considero também muito importante. E apenas para dar créditos devidos, eu tenho conversado com os presidentes de tribunais em busca de soluções, e essa questão do protesto, para colocar na mesa como um dado muito importante, foi a principal sugestão do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Ricardo Anaf, e São Paulo responde talvez por cerca de 40%, próximo de 40% da totalidade dos processos em andamento no país. De modo que eu levei com muita seriedade em consideração a proposta de Sua Excelência, e ele tem dados que revelam que em São Paulo isso produziria um impacto muito relevante sobre o sistema de justiça. E, portanto, nós estamos aqui tentando produzir uma solução com base em evidências. Nós estamos trabalhando sobre números e sobre estatísticas nessa virada empírico-pragmática que eu acho que a Justiça precisa dar, trabalhar com base na experiência, em dados e com mensuração de resultados. Ministro Toffoli, Vossa Excelência, que também foi AGU e tem experiência nessa área, gostaria de ouvi-lo. Senhor presidente, eu acabei ficando redator para o acordo quando esse tema esteve nesse plenário à esquerda, na bancada em formato da letra U invertida. E eu votei no sentido de manter a execução. Evidente que podemos... Vossa Excelência diz do tema 109. Isso. E... O ministro Toffoli tem pele branca, rosada. É que ali se discutia cabelos a possibilidade grisalhos, de lei estadual, se não me engano, estabelecer piso para os municípios, portanto, um piso heteronomamente estabelecido. Mas eu tenho uma preocupação, senhor presidente, que precisa ser equacionada nessa solução, diante realmente da realidade. Tem bigode, barba, ralos e grisalhos. Bem alto e gritante. Veste toga e terno preto, muitas vezes branca e gravata verde escura. Dando a entrada no distribuidor com uma ação de execução e não faz mais nada, e aquilo fica na contabilidade e no custo do Poder Judiciário. E desonera o município, ou o procurador, ou os agentes públicos e políticos da necessidade da cobrança para se evitar uma ação, seja do Ministério Público, seja uma ação no sentido de cobrar essa cobrança na medida em que ela já foi apresentada ao Poder Judiciário. Mas, por outro lado, uns números colocados aqui no caso, não no voto, mas no caso aqui concreto, que eu cheguei a verificar, em torno de R$20 mil, que eu até ontem perguntei para várias pessoas qual que é o IPTU que elas pagam. Nenhuma pagava mais de R$20 mil por ano. Nenhuma. Falando de classe média, Então, essa questão para os municípios não é tão fácil de solução. Eu acho que nós temos que pensar, evidentemente, na busca dos meios extrajudiciais, como o protesto, que isso já faz com que a pessoa vá procurar sanear os seus débitos, mas a questão dos municípios e do pagamento do IPTU não é algo que seja de se desconsiderar,
porque senão, conforme a decisão aqui em repercussão geral, ninguém mais pagará IPTU. Mas ministro Toffoli, qual foi a reflexão que eu vi? A preocupação que eu trago sobre isso. Mas houve aqui esse ponto que eu acho importante, indo ao encontro do que Vossa Excelência está dizendo. Na conversa com o presidente e desembargadores no Tribunal de Justiça de São Paulo, a consideração que eu vi foi a seguinte: os prefeitos municipais, por muitas circunstâncias políticas, muitas vezes eles não cobram nem protestam o IPTU. Quando se aproxima o final do mandato, eles ajuizam milhares de ações de viabilidade muito limitada, como Vossa Excelência observou. Portanto, se estabelecesse a necessidade, aí podemos fazer ou de conciliação prévia ou de protesto prévio à execução judicial, nós minimizaríamos essas execuções fiscais já condenadas de antemão ao fiasco e a fazer estatística ruim para o judiciário. De modo que eu acho que dessa conversa, nós já temos, da sugestão da ministra Carmen, endossada pelo ministro Alexandre, confirmada empiricamente pelo ministro André, que mutirões de conciliação podem ajudar, como nós até estamos fazendo essa semana. E não se resolvendo, e aí teríamos as alternativas propostas pela Fazenda, indicação de bem ou protesto. E, se me permite, senhor presidente, em aderência à legítima preocupação do ministro Toffoli, o parâmetro, por exemplo, da Procuradoria-Geral da Fazenda é 20 mil. Ministro André Mendonça. Para os demais créditos da União, 10 mil. Isso significa que há uma necessidade de equalização mesmo na esfera federal. Certamente, em relação aos municípios, haverá de se pensar, e aí talvez a própria autonomia municipal, uma busca de parâmetros que sejam compatíveis, de fato, com a realidade. Mas, ministro André, o que a ministra Carmen concluiu é que você não pode ajuizar uma execução de R$500, e aí acrescento eu, ou sem indicar bens ou sem protesto, porque senão é você mobilizar o Quanto a isso, eu estou plenamente de acordo. É. A única questão é, no segundo momento, talvez os R$20 mil para o município não demandará do juiz, para o juiz, a prerrogativa de cima. Não, mas aí, concordando com o ministro Toffoli, R$20 mil para os municípios, eu acho que é impensável, porque o IPTU, como regra geral, é bem abaixo disso. Então, estabelecer um piso nacional para município, eu acho que não é viável. Pode ser a lei do próprio ente, mas eu acho que, em certos casos, o judiciário, à vista do valor irrisório da execução, pode dizer não justifica mobilizar a máquina pública, que é o voto da ministra Carmen. Agora, há uma questão também interessante, ministro Barroso, é que se a grande massa é a cobrança de IPTU, a impenhorabilidade do bem de família não se opõe ao IPTU. Não é possível se opor à cobrança de IPTU a impenhorabilidade do bem de família. Eu não sei como é que não se consegue. Espera aí. O bem de família não é oponível à cobrança tributária? Não. Ainda assim, eu volto aos indicadores. Vou citar multa TCU. Multa TCU, nós estamos falando de R$20 mil, em regra, até R$20 mil. Nós saímos de 2% para 45%. O que eu quero dizer é que a simples adoção dos mecanismos extrajudiciais, como tentativa de acordo e protesto, por si só, tem um potencial de redução de litigiosidade significativo. E tenho certeza, assim, que, sabendo o proprietário do IPTU do risco de perda do imóvel, essa efetividade... Eu estou falando, quando eu falo em créditos de Tribunal de Contas, eu me lembro, nós fomos ao Banco do Brasil, eu, diretor da Créditos Precatórios e Probidade da AGU, falei, vou aprender com o banco como é que se tem eficiência na cobrança. E pedi uma reunião com a diretoria jurídica do Banco do Brasil. E quando nós temos uma decisão do TCU ou uma ação de improbidade, uma das coisas mais difíceis é achar bens.
E a primeira frase do diretor do Banco do Brasil, à época, foi, olha, nós temos 98% de êxito, salvo os créditos podres. Aí eu disse, mas os meus, em tese, são todos podres. O que eu quero dizer, cobrança de IPTU não são créditos podres, porque tem lastro patrimonial correspondente. As medidas alternativas, eu não tenho dúvida, que demandarão um grau de êxito dessas medidas alternativas que, por si só, importarão num significativo incremento de recuperação de valores e, em contrapartida, redução da litigiosidade nessas áreas. Isso acho que... Ministro, eu acabo de confirmar na legislação que Vossa Excelência tem razão, a impenhorabilidade não se aplica no caso de IPTU. Pois é, mas se fizer um acordo, como Vossa Excelência está sugerindo, câmaras de conciliação, para avisar, olha, vai perder o imóvel, enfim, são, digamos assim, pré-requisitos para a propositura da execução fiscal que valeria a pena para esvaziar o... E acho que talvez a imposição do protesto pudesse não ser peremptória, mas exigir uma justificativa pela qual não se protestou. Porque aí é uma justificativa razoável. Porque é tão mais eficiente, como os dados demonstram, que pelo princípio da eficiência que rege a administração pública, o município deveria optar por essa alternativa em vez de ajuizar a execução fiscal, a menos que tenha um motivo legítimo para não fazê-lo. Eu vou tentar pensar e conversar com a ministra Carmen e sugestões de pensarmos, todos de acordo com a tese de Sua Excelência, da possibilidade do acréscimo dessa questão da conciliação e da indução legítima ao protesto mediante justificativa. Também eu sugeriria, senhor presidente, a possibilidade de acumulação de valores, obviamente. Respeitada a prescrição. Certamente sim. Obviamente. Acumular valores, então 3, 4, 5 IPTUs. Respeitada a prescrição, poder acumular. E só lembrando que neste caso é ISS, não é IPTU. É de município, mas neste caso não é IPTU. Por isso que o valor é irrisório, né? 580. 500 reais. Não, presidente, e o município... Parece aquela música dos 50 reais. O município disse na tribuna o que já tinha afirmado nos documentos, no recurso, que tem aproximadamente 3 mil certidões para cumprir. Dos quais 1.527, me parece, STF julga se é possível a extinção de execução fiscal municipal de baixo valor. Então, é preciso também levar essas coisas em consideração, porque por isso eu fiz questão de, na introdução e antes mesmo de iniciar o voto, chamar a atenção para a circunstância de que no Brasil, a Avenida Paulista é só uma, agora Espinosa são várias. Então, é preciso considerar essas realidades, porque isto, num município pequeno, realmente, como todo mundo aqui se pôs de acordo e enfatizou, faz diferença mesmo. Acho que foi uma... Ministro Fachin. Apenas para registrar, senhor presidente, a percepção que tem, que também vai ao encontro do voto que a ministra... O ministro Carmen Lúcia vem de apresentar, que é, em tudo e por tudo, coerente com essa nova dimensão da proporcionalidade que alguns processualistas, dentre eles o professor Sérgio Arenhar, têm chamado de proporcionalidade panprocessual, que diz respeito à gestão do processo. E isso, a rigor, está na lei da responsabilidade fiscal, que não caracterize como renúncia de receita o cancelamento de um crédito tributário cujo valor seja inferior ao custo da cobrança, porque esse, a rigor, é um critério relevante e que a própria Lei Complementar 101, no seu artigo 14, parágrafo 3º, trouxe esse critério e creio que esse estudo que vai ser feito e o trabalho que poderá aportar aqui amanhã pode nos levar a dar um passo adiante relevante nessa matéria, em abono à posição que Vossa Excelência também trouxe à colação, que espelha o sentimento que também tenho em relação ao tema, presidente. Ministro, aqui isso é só uma lembrança, é que nós estamos tratando de um caso de resolução sem extinção do mérito. O crédito tributário continua rígido.
Vai que o contribuinte ganha na loteria esportiva. Perfeitamente. Melhora de vida. Portanto, se pode considerar a extinção do crédito, certamente a extinção do feito, que não implica na matéria de fundo, com muito mais razão. Não, nós estamos falando de extinguir o processo. O processo. Se o devedor se tornar solvável ao longo do tempo, você pode reinstalar. Perfeitamente. Respeitar a prescrição, é claro. Eu acho que foi boa a discussão. Vou tentar, em conjunto com a ministra Carmen, incorporar algumas dessas ideias e trazer de volta para conversarmos. Tá bem? Muito bem. Nós voltaremos depois do intervalo, ministro Fachin, com a questão do salário paternidade. Esse é o item 3 da pauta. Perfeito. Tá bem? Perfeito. Muito bem. Fazemos o intervalo agora. Está suspensa a sessão.